agradecemos a bem-vinda dos nossos irmãos, mas muito mais, agradecemos a presença de nosso Senhor. Ele é o realmente importante entre nós e é nele em quem temos que esperar de todo o coração. Então, vamos, rogo a meus irmãos me acompanhar, vamos a inclinar nosso coração ao Senhor, vamos a olhar para Ele, vamos falar com Ele, vamos pedir ao Senhor que Ele nos toque, se Ele quiser. E vamos procurar também nós tocar o Senhor com a fé e com nossa atenção. Não vamos colocar atenção nos irmãos que estamos de visita, não. Isso está errado. Vamos colocar atenção naquele que é o centro de nossa reunião, nosso Senhor Jesus. Vamos nos concentrar nele, vamos a vir a Ele mesmo de todo o coração, porque nele é que temos tudo. Amém? Oremos. Querido Pai, quão grande és Tu. Recebe-nos na Tua graça em nome de Cristo Jesus. Recebe-nos, Pai, pelo o precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, só o próprio Senhor pode ser o verdadeiro centro de nossa vida e de nossa expectativa. Senhor, concede a nossos corações esperar em Ti, olhar para Ti, honrar-Te. Queremos dar lugar ao Senhor e pedimos a graça do Senhor para que isto possa ser possível. Querido Pai, desejamos que o Senhor seja honrado entre nós, que toda a nossa atenção e expectativa esteja no próprio Senhor. Pai, perdoa-nos e tem compaixão de nós. Atrai a Ti nossas miradas, que todos miremos a Ti, que todos podamos esperar em Ti, Senhor. Querido Deus, seja o centro de nossas vidas, seja o centro da Tua igreja, o centro de nossa atenção, de nossa esperança, de nossa expectativa, porque só o Senhor é digno de ser atendido, ouvido, adorado, recebido. Concede-nos, Senhor, orar e nos inclinar ante Ti. Concede-nos fazer lugar para Ti nesta Tua casa. Esta casa te pertence a Ti, Senhor. O Senhor foi que comprou com grande preço. Não queremos que aconteça conosco, Senhor, o que aconteceu com Laodiceia, e eles se reuniam e o Senhor estava fora. Nós queremos que o Senhor não esteja fora. Desejamos que o Senhor esteja no seu lugar. O lugar do Senhor é o trono. O lugar do Senhor é o centro. Concede-nos, Senhor, nos inclinar a Ti, Te adorar, Te amar, esperar de todo o coração em Ti e confiar só em Tua graça. Senhor, seja conosco nesta noite. Realiza a obra que é do próprio Senhor. Concede a nossos corações se afastar de tudo que é humano e no interior de nosso coração esperar e atender somente ao próprio Senhor. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, seja com Teu povo, seja conosco, nossos espíritos, Senhor, seja falando a nós, seja nos alimentando,
seja nos conduzindo. Que possamos seguir ao Senhor em nossos espíritos. Que possamos estar atentos a Ti com reverência. E poder ter sensibilidade, Senhor, de perceber o Teu sentir. E te seguir, e te honrar, e te adorar. Te adoramos, Senhor. Te adoramos a Ti. Nos inclinamos ante Ti e confessamos Teu nome. A Ti seja glória na Igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos amados, recebam saudações dos santos das igrejas em Colômbia e em Paraguai, onde estivemos antes de vir ao Brasil nesta ocasião. E os irmãos de lá pediram que por onde passássemos entregássemos as suas saudações. Então, recebam um abraço, irmãos, dos irmãos. Vocês são do corpo de Cristo também, como nós, somos um. No meu coração, irmãos, tenho compartilhar com os santos aqui em Santo Antônio do Monte algo que também em outros lugares o Senhor nos colocou no coração compartilhar. São coisas simples, mas são coisas fundamentais. E estamos confiando no Senhor, estamos confiando no Espírito Santo, que Ele poderá nos iluminar, nos esclarecer, nos revelar, nos afirmar, nos encaminar em algumas coisas que Ele ha revelado. Para falar destas coisas, temos que falar palavras, temos que fazer divisões de pensamentos. Mas a realidade espiritual, interiormente, do que vamos falar, está toda integrada. Ou seja, que o que o Senhor nos tem dado não são somente palavras. O Senhor mesmo, Ele próprio se nos deu. Mas nós falamos disto que nos foi concedido, como disse Paulo aos Coríntios, do qual também falamos. Falamos do que nos foi concedido por Deus. Aqui está a igreja. Somos a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor entregou à igreja, vou falar entre aspas, coisas, porque são mais que coisas, mas para poder falar, o Senhor entregou à igreja coisas que só pertencem à igreja, que não podem se encontrar fora da igreja. Nós, os irmãos, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, somos os únicos depositários deste grande presente e deste testemunho de Deus. E precisamos ver no próprio Espírito do Senhor muita clareza acerca da identidade do testemunho da igreja. Nós temos um testemunho que dar com Deus. O que Deus nos deu, o que Deus nos fez, o que Deus fez para que nós estemos em Cristo, se converte em um testemunho que nós somos chamados a dar com Deus. Deus dá seu próprio testemunho, mas Ele quer dar esse testemunho conosco.
porque Deus veio a nós e Ele veio a se nos dar, Ele se nos revelou, Ele se revelou à igreja e Ele se deu à igreja. A igreja tem a revelação de Deus e a igreja tem o Deus da revelação. Como dizia, isto não se encontra o que a igreja tem, nem sequer no judaísmo. O judaísmo do Antigo Testamento certamente teve origem em Deus, o Antigo Testamento. Depois houve algumas misturas, mas pelo menos aquilo que é o Antigo Testamento vem de Deus. Mas no Antigo Testamento tínhamos o início de revelação, tínhamos tipologia, tínhamos promessas, profecias, mas no Novo Testamento temos a realidade, temos muitas dessas promessas cumpridas, temos as realidades do que antes fosse só tipologia. Então, o que a igreja tem, só a igreja tem. Israel, sem o Messias, não tem o que a igreja tem. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem não recebe o Filho, não recebe o Pai. Quem não tem o Filho, não tem a vida de Deus. O Islã também fala de Deus, Maomé falava de um Deus. Mas o Islã não tem o que a igreja tem. A ciência, a academia, a filosofia, as religiões da terra, as ideologias, não tem o que a igreja tem. O que a igreja tem é exclusivo da igreja e só está na igreja. E só a própria igreja pode dar testemunho disto. E nós precisamos identificar no Espírito os principais elementos que caracterizam o nosso testemunho. O testemunho da igreja. Claro que, quando falamos de elementos, esse é num sentido literário. Tudo isso, os elementos estão integrados numa realidade, mas temos que falar deles em ordem. Um primeiro item, um segundo item, um terceiro item, um quarto, quinto, sexto, sétimo item. Mas claro que nós não só temos itens que falar. Temos que falar sim, porque essas coisas foram dadas à igreja e são patrimônio e riqueza da igreja. Mas ao mesmo tempo disso também falamos. Do que Deus nos concedeu, disso falamos. O que Deus revelou de si mesmo, a igreja fala. O primeiro, entre aspas, elemento, o primeiro item da revelação de Deus à igreja é o próprio Deus. Antes que Deus nos revelar outros assuntos, o que o Senhor mesmo quis nos revelar foi Ele mesmo. Ele mesmo quis se dar a conhecer. Ele mesmo quis se dar a nós. Ele quis ser a nossa vida. Ele quer viver conosco e que nós vivamos com Ele. Deus quis se revelar ao homem, mas o homem que recebeu a revelação é o novo homem, a igreja.
Então, se fôssemos buscar uma palavra-chave para identificar o primeiro item de nosso testemunho, do que Deus nos deu, do que Deus nos revelou, do qual nós falamos ao mundo e entre nós, é uma palavra que foi acunhada na história da igreja, mas que tem um conteúdo plenamente bíblico e espiritual. Vamos dizer que a Trindade é o primeiro elemento que identifica o testemunho da igreja. Não o único, mas o primeiro. O único Deus verdadeiro se revelou a nós através do seu Filho e seu Espírito. E a igreja é a única que tem conhecido ao único Deus em Trindade. Deus revelou a Israel que Ele é um. E esse foi o item principal da revelação de Deus a Israel. Em Deuteronômio capítulo 6 está aquele credo do monoteísmo. Em hebraico, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad. Yahvé nosso Deus, Yahvé, Ele é. Aí estava a síntese do testemunho que Deus deu a Israel. Mas quando você começa a penetrar no sentido do testemunho do monoteísmo dado a Israel para as nações, desde Israel, aí mesmo o Deus único, que era a ênfase de Israel no meio do politeísmo, no meio da idolatria das demais nações, aí mesmo no testemunho de Israel, ainda no verso chave do monoteísmo, o único Deus começa a se revelar trino, ou triuno, como alguns outros irmãos, também irmãos, dizem. 3 vezes é mencionado Deus naquele credo fundamental do monoteísmo. Yahvé, Elohenu, Yahvé, Echad. Shema Israel, escuta Israel. Yahvé Elohenu, ou seja, Elohenu, nosso Elohim, nosso Deus. Yahvé ou Jeová, como disse na tradução, nosso Deus. Yahvé é um. Já fiz menção 3 vezes do nome. E a expressão Elohenu, que quer dizer nosso Deus, a terminação nu, nosso Elohim, está escondendo a terminação da palavra Deus, porque está como um sufixo modificando a palavra para falar que é nosso. Poderíamos dizer Elohim nosso. O nosso Elohim, Elohenu quer dizer nosso Elohim. E a palavra Elohim é a palavra que se traduz Deus, desde o hebraico. Mas a própria terminação in no hebraico indica pluralidade. Também como em português, em espanhol, nós fazemos o plural acrescentando a S. Nós podemos dizer mesa, acrescentamos uma S, mesas, e fica plural. Cadeira, acrescentamos uma S e fica cadeiras. Do singular passa para o plural. Mas no hebraico, o plural não se faz com a S. O plural se faz acrescentando in, quando é masculino. O ot
O-T, quando é feminino. E o nome Elohim contém a terminação plural. Ainda que fala Javé, Elohenu, Javé nosso Deus, Javé Ehad, Javé aí no nome Elohim, que está escondido aí em Elohenu, nosso Elohim, aí já aparece um indício de que no único Deus existe uma misteriosa pluralidade, ainda que Ele é um só Deus, mas um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso fala Elohim em plural. Mas quando aplica o verbo, fala de novo em singular. Elohim diz, não diz dissemos. Mas às vezes sim, fala em plural. Façamos o homem, diz Elohim, diz Deus. Façamos o homem a nossa, não a minha, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus começa a usar o plural, o único Deus, já no Antigo Testamento começou a usar o plural. E continuando observando aquele credo fundamental do judaísmo e do monoteísmo, Javé Elohenu, Javé Ehad, Ehad quer dizer um. O número no hebraico, se diz de duas maneiras. Ehad, começando com a letra Aleph, que é a primeira letra do alefato, o alfabeto, mas é alefato hebraico. Ou também se pode dizer Jahad, começando por a letra Jod, que é um pequeno apóstrofe, a letra mais pequena. Jahad ou Ehad. A tradução de Ehad é A tradução de Jahad também é Mas que diferença tem Ehad com Aleph e Jahad com Jod? Qual é a diferença? Jahad com Jod é uma unidade única, que de modo algum permite alguma pluralidade interna. Por exemplo, vocês lembram daquela passagem dos livros dos juízes? E lembram daquele juiz chamado Jefté? E aquele juiz tinha uma filha única. E ele ofereceu a Deus, Deus nunca mandou isso para ele, mas ele ofereceu a primeira pessoa que saia para me receber desta vitória, eu vou oferecer a Deus. Ele estava disposto a sacrificar qualquer filha de outro, qualquer filho, qualquer outra pessoa. E Deus, que nunca mandou que ele fizesse essa promessa, mas Jefté, você não sabe o que está falando, é sua própria filha que vai sair para receber você. E a Bíblia enfatiza que aquela filha era a única filha de Jefté. Essa palavra única, que não admite pluralidade nenhuma, tem que se dizer Jahad com Jod. Mas no credo do monoteísmo não diz Jahad com Jod, diz Ehad com Aleph. Também diz Ehad também tem o mesmo significado de Jahad, Só que Ehad com Aleph é uma unidade que admite pluralidade. Por exemplo, a primeira vez que aparece Ehad na Bíblia é no primeiro dia. E foi a tarde e a manhã do dia Ehad, o dia mas tem tarde, tem manhã. O povo se reuniu como tem que dizer Ehad, porque esse admite a pluralidade do povo, todo o povo sendo Adão e Eva, que são homem e mulher, os dois serão uma só carne.
Esse é errado, porque é unidade que admite pluralidade dentro dela. Então, no hebraico, quando você vai falar e essa unidade admite pluralidade, por exemplo, uma equipe, uma família, um partido, um grupo, um povo, um casal, tem que usar errado. Quando não admite pluralidade, tem que usar jahad. Mas quando Deus falou a Israel, chamar Israel, escuta Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad, Yahvé nosso Elohim, plural, terminação plural, Yahvé Ehad, não usou Jahad, usou Ehad. Assim que você já vê no próprio coração da confissão monoteísta confiada a Israel, já tem indícios da Trindade. Elohim, Ehad. Depois, nos anos medievais, apareceu um grande filósofo e rabino judeu chamado Maimônides, que é considerado pelos judeus como se fosse um segundo Moisés. E ele escreveu vários livros sobre os mandamentos, guia de perplexos e outras coisas. E ele mudou a confissão judeia e passou de Ehad para Jahad. E agora os judeus se enfatizam Jahad, mas o original diz Ehad, continua dizendo Ehad. Eles quiseram apagar todos os indícios da Trindade no Antigo Testamento, mas eles estão ainda aí. Só que, enquanto Israel corresponde, Deus tinha que enfatizar a sua unidade. Mas, enquanto a igreja corresponde, o Deus único se revelou triuno ou trino à igreja. E só a igreja conhece ao único Deus em Trindade. Isto é algo exclusivamente revelado à igreja. A igreja viu isso no Antigo Testamento, viu os indícios. Tem muitos indícios que precisaríamos outra reunião para fazer um pequeno seguimento. Mas Deus começou a revelar à igreja que o único Deus é um Deus trino. Isso poderia, no princípio, parecer uma coisa muito ontológica, filosófica, teológica por lá nos seminários, coisas que não têm a ver com o povo, com a coisa prática. Nós queremos ser mais práticos, queremos descer da filosofia, da teologia para a vida prática. Parecesse que assim fosse. Mas, amados, na medida que você vai caminhando e conhecendo Deus, você vai descobrindo que no mistério de Deus, Cristo, estão escondidos todos os demais tesouros da sabedoria e da revelação. Do que Deus é e do amor eterno que Deus vive na sua Trindade, se desprende o sentido e o objetivo do resto da criação. Se desprende o modelo e se desprende a vida interior da igreja, da família, até da própria sociedade. Quem ia imaginar que este assunto da Trindade fosse tão prático, que tocasse o coração da família, o coração da igreja, o coração da sociedade? Vocês lembram aquelas palavras do Senhor Jesus, registradas por João, no capítulo 17 do seu Evangelho?
naquela oração sacerdotal do Senhor Jesus. Naquela oração, o Senhor Jesus falou assim: Pai, como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que eles sejam um em nós. Vocês lembram dessa frase? Eu estou lembrando a frase segundo a tradução de Reina Valera, que passei o português, mas acho que é semelhante a vossa tradução. Confira, irmão. Olha essa frase de Jesus: Pai, você já está falando filho. Pai, como? Oh, que palavra! Que grande conteúdo dessas 4 letras. Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Esse é um grande mistério que vamos precisar da eternidade para contemplar, desfrutar, usufruir e nos realizar. Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. A Trindade, o relacionamento do Pai com o Filho no Espírito, esse é o modelo e o sustento da vida da igreja. Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. E falou nós, aí, Trindade. Ou seja, que a Trindade é o modelo da vida da igreja segundo Deus, segundo Cristo. Não é coisa pouca o que o Senhor planejou fazer da igreja. Só um Deus imensamente grande e todo-poderoso que pode nos ajudar, é capaz de ter este objetivo imenso, de fazer de pessoas pecadoras, fracas, débiles, cheias de dificuldades, fazer um como o Pai e um com o Filho no Espírito. Você vê quão prático é conhecer a Deus e Trindade. Conhecer como o Filho é com o Pai, como o Pai é com o Filho. O relacionamento entre o Pai e o Filho. O Pai, tudo que é teu é meu, e o que é meu é teu. Nada faz o Pai sem o Filho. Nada faz o Filho sem o Pai. E aquela comunhão divina entre o Pai e o Filho é Espírito que provém do Pai e do Filho. É o Espírito do Pai e o Espírito do Filho que a igreja recebe como conteúdo. O que a igreja recebe como templo para encher a igreja é a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. E o Espírito é chamado Espírito do Pai e também Espírito do Filho, porque ele procede do Pai e do Filho. O Espírito do Pai fala em Mateus capítulo 10. Aí Jesus disse: quando vão ser entregues aos magistrados, não fiquem preocupados, pensando você que vão falar. Tranquilos, não se preocupem. Naquela hora, recebereis palavra que não poderão resistir, porque não sois vós os que falais, sino o Espírito de vosso Pai, que fala em vós. E em Romanos, capítulo 8, também fala do Espírito de aquele que levantou dos mortos a Jesus, que é o Pai. Mas em Gálatas fala do Espírito do Filho. E disse à igreja que como nós somos filhos, Deus enviou a nosso coração o Espírito do seu Filho, o qual clama: Abba, Pai. Então nossa igreja temos recebido o Espírito que provém do Pai e do Filho.
O Pai ama o Filho, Ele é o amante. O Filho é amado pelo Pai, Ele é o amado. E o Espírito é o amor entre o Pai e o Filho, compartilhado. O Pai faz fluir plenitude para o Filho corresponde, e aquela plenitude compartida que vem em nome do Pai e do Filho é divindade, Espírito. O Espírito Santo de Deus, que é do Pai e do Filho, e é o que vem encher a igreja, é o que vem a ensinar a igreja quem é Deus, quem é a Trindade, e como nós aprendemos da Trindade para ser igreja, para ser família, para ser sociedade. Só conhecendo Deus em amor, em Trindade, vamos realmente conhecer a igreja. Vamos realmente conhecer o amor. Amados, este assunto da Trindade não é um assunto somente teológico, não. Intensamente prático quando é revelado espiritualmente. A igreja é a depositária desta revelação de Deus e deste Deus trino que se revelou. A igreja tem o Deus da verdade e a verdade de Deus, as duas partes. Tem a dinâmica, o espírito, e tem a ortodoxia, a verdade. O Deus da verdade e a verdade de Deus foram confiadas à igreja. Israel recebeu ao único Deus, mas não quis receber em grande parte, parcialmente e temporalmente, o Filho, graças a Deus, para entrar os gentios, depois receberá. E será reinsertado de novo no bom olivo. Mas por enquanto é a igreja a que tem ao Deus da plena revelação, revelação de si mesmo. Deus revelou à igreja por Cristo e o Espírito que Ele é um e é trino. Não é três deuses, é um Deus, mas um Deus trino. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Algo misterioso, mas que está na Bíblia. Que a igreja foi aprendendo ao longo dos séculos do Espírito Santo. Porque Jesus falou que Ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito ensinaria a igreja, conduziria a igreja em toda verdade. Portanto, quando você vê a história da igreja, você se dá conta que nos primeiros séculos, o primeiro assunto que o Espírito Santo começou a ensinar, conforme Jesus prometeu, porque Jesus disse, quando Ele, o Espírito, venha, Ele me glorificará. Vocês ainda não me conhecem bem. Se me conhecesses, também a meu Pai conheceríeis. Mas quando venha o Espírito Santo, Ele os conduzirá a toda a verdade, e Ele me glorificará. E o Espírito Santo veio glorificar o Filho. O Espírito Santo veio nos mostrar quem é o Filho. Só o Pai conhecia o Filho. Mas agora a igreja começou a conhecer ao Filho. E ao conhecer ao Filho, começou a conhecer melhor ao Pai. Porque a verdadeira natureza e caráter do Pai se revela através do Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Ninguém pode receber o Pai, senão através do Filho. E então, a primeira coisa que o Espírito Santo começou a ensinar à igreja é quem é Jesus, o Filho de Deus. Que relacionamento tem Jesus com seu Pai? Em que são um.
em essência, em natureza. Em que então se diferenciam? Em pessoa. O Pai é a primeira pessoa, ingênito, aquele que gera o Filho é a segunda pessoa, unigênito do Pai. O Verbo que estava com Deus e era também Deus. E João começa a falar, inspirado pelo Espírito, e lembrar palavras que a igreja tem que ouvir com suma atenção. A igreja tem que ouvir o que Deus tem que dizer acerca de si mesmo. A igreja tem que ouvir o que o Filho diz acerca do Pai e o Pai acerca do Filho. O que diz o Pai acerca do Filho? O que diz o Filho acerca do Pai e acerca de si mesmo? O que diz o Espírito acerca do Pai e do Filho, através dos profetas do Antigo Testamento, através dos apóstolos do Novo Testamento? A igreja é aquela que ouve ao Filho: Pai, os que me deste, nenhum deles se perdeu. Eles creram que tu me enviaste. As palavras que me diste, eles receberam. Isso é o que caracteriza a igreja. A igreja está formada por aquelas pessoas que receberam Deus no Filho pelo Espírito. A igreja é aquela que conhece, pelo menos começou a conhecer a Deus através do Filho e graças ao Espírito. Então, amados, este primeiro item da revelação de Deus dada à igreja é sumamente importante. E é o primeiro elemento de nosso testemunho cristão. A igreja não pode ser liviana nestas coisas. A igreja tem que se postrar ante Deus e se debruçar na sua palavra para ouvir a Deus falando. Claro que a palavra de Deus fala de muitas coisas, mas a primeira coisa da qual Deus fala é dele mesmo. Por isso, no Apocalipse, o livro final, o livro que consuma tudo, diz no capítulo 10, verso 7: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar a sua trombeta, o mistério de Deus, será consumado, como ele o anunciou a seus servos, os profetas. De que falavam os servos de Deus? De que falavam os profetas de Deus ao longo de toda a Bíblia? Do mistério de quê? De Deus. O assunto do mistério é o próprio Deus. Se conhecemos Deus, conhecemos tudo demais. Desse mistério saem todos os tesouros da sabedoria. Aí tem sentido a existência, o propósito eterno. Todas as etapas da economia e do programa de Deus têm sentido. Da Trindade nasceu o propósito, o plano, a arquitetura, a criação, a providência, a soberania, a economia de Deus. Tudo isso provém da Trindade. Se há criação, é porque o Pai ama o Filho. E tudo que fiz, o fez com o Filho, no Filho, através do Filho, para o Filho. Tudo foi criado nele, com ele e para ele. A criação tem origem, sustento e sentido na Trindade. A verdade do Deus único e trino foi confiado à igreja, não
ao judaísmo só israelita. Ainda que sim, é verdadeira trindade no Antigo Testamento, mas eles ainda não viram. Não foi confiado a Maomé e ao Islã, não foi confiado aos outros monoteísmos, senão a igreja, não a filosofia, não a ciência, não a academia, a igreja, a nós que estamos aqui, que recebemos Deus, que somos a família, a casa de Deus, deste grande Deus. Esse é o início de nosso testemunho. Essa é a primeira palavra-chave. Mas vocês sabem que não é só uma palavra. Mas usamos essa palavra para evocar, para lembrar, para apelar a esse grande e único Deus, único e trino, que se revelou e se deu à igreja por Jesus Cristo no Espírito Santo. Agora passamos a um segundo item, a um segundo grande elemento do testemunho da igreja, que também somente a igreja conhece, somente a igreja recebe e desfruta. A segunda grande verdade podemos nomear também com só uma palavra, mas tem um conteúdo imensíssimo. Essa segunda palavra-chave de nosso testemunho cristão, particular, único, distinto dos demais vozes da terra, do céu e dos infernos, a voz de Deus, que é a sua palavra na igreja. O segundo item importantíssimo é encarnação. Segunda palavra-chave. Segunda grande verdade. Verdade acerca de um grande fato. O mais grande fato que aconteceu na terra. O Filho de Deus. Aquele através do qual o Pai se revela. Através do qual o Pai fez todas essas coisas. Aquele verbo se fez carne. Se fez carne e habitou entre nós. Se fez homem, com espírito humano, com alma humana, com corpo humano, viveu na vida humana, foi provado em tudo como nós, cresceu como homem, em estatura, em graça, em sabedoria, foi provado em tudo conforme a nossa semelhança, e pelo que padeceu, como homem, porque como Deus não tem que aprender, como homem aprendeu a obediência pelo sofrimento. E veio, como Deus não tem que ser aperfeiçoado, mas como homem que cresce, veio a ser aperfeiçoado. E tendo sido aperfeiçoado, dice Hebreus, veio a ser autor de eterna salvação. Amados, essa é outra grande tesouro da igreja. A igreja recebeu ao único Deus trino, cujo Filho, seu verbo, se fez carne. A igreja recebeu a Deus em carne. A igreja confessa a Deus, o Filho de Deus, o verbo de Deus em carne, que não somente tem a natureza divina, sino também agora a natureza humana. E Deus quis se fazer homem, e se fazer homem para sempre. E agora Deus nunca mais vai se separar da natureza humana que Ele quis assumir. Agora Deus é também um homem. E isso conhece a igreja. A igreja sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne. Como Paulo escreve também aos Filipenses, lá no capítulo 2. Sendo em forma de Deus,
não estimou o ser igual a Deus como algo ao qual se aferrar, mas se esvaziou, se despojou, se humilhou, tomou forma de servo, feito semelhante aos homens. Estando na condição de homem, se humilhou até a morte, e não qualquer morte, a pior das mortes nesse tempo, a mais vergonhosa, como a dos piores criminais, a mais maldita de todas, e se fez maldição por nós, morte de cruz. Amados, encarnação é profundo. Essa é a riqueza da igreja. Jesus falou o seguinte, ele disse assim: Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Quando ele se fez homem em nosso nome e em nome do Pai. Nele se encontrou Deus e o Pai. Ele representa Deus para os homens e representa os homens para Deus. E ele se fez homem para que nós voltemos a ser homens normais, porque depois do pecado, a queda do homem fez do homem um velho homem, cheio de pecado, vendido ao pecado, viciado do pecado, que não quer, nem pode, nem poderá agradar a Deus em si mesmo, programado só para pecar, se corromper e morrer, e ser separado de Deus e da sua glória. Mas ele se fez homem. Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Deus fez a Cristo nossa santificação, nossa justificação, nossa sabedoria, nossa redenção. O que nós não temos em nós mesmos, seu Filho chegou a ser como homem. Um varão perfeito, aprovado por Deus, recebido seu sacrifício em ressurreição. E com a ressurreição, Deus aprovou o seu sacrifício e mostrou quem era ele e que ele recebia o que seu filho fez. Amados, encarnação não é coisa pequena. É o grande mistério da piedade. Grande mistério. Se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito. Foi visto dos anjos. Crido no mundo, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido arriba na glória como homem, Pai. O Filho falando: glorifica-me tu a teu lado com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. E aquela glória que o Filho tinha com o Pai, da qual ele se esvaziou, tomou condição de homem. Ele tem direito, sua pessoa não deixou de ser divina, mas ele agiu como se fosse só uma criatura. Se esvaziou, se esqueceu das suas prerrogativas divinas, se submeteu só a condições humanas. E como homem falou: Pai, glorifica-me. Aquele que era e é o Filho divino, eterno de Deus, agora está pedindo ao Pai glorificação, mas sendo ele homem, e não vai deixar de ser homem. E o Pai deu a glória ao Filho, que o Filho tinha com o Pai antes da fundação do mundo, mas o Filho agora, depois de morrer e ressuscitar, recebeu aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo, mas recebeu na sua humanidade, glorificando
nossa humanidade na dele, porque ele glorificou a nossa humanidade e agora ele é o pão que nós comemos. Ele é a carne que nós comemos. Ele é o vinho que nós bebemos. Ele é o alimento celestial pelo qual nós vivemos para ser ressurretos também nele e glorificados com ele. Ele conseguiu a glória de novo, mas como homem agora. Ele era a mesma pessoa divina do Verbo, mas agora é a pessoa divina encarnada, feito homem, recebendo de novo a sua glória, mas em humanidade. E agora a humanidade foi glorificada a partir dele. Ele se encarnou, morreu, ressuscitou e se assentou à destra do Pai. E agora há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Como disse aquele famoso cântico, há um homem na glória. E esse homem é o nosso precursor. Esse homem é a âncora na qual estamos ligados para nós ser conduzidos nele, por ele, vivendo por ele, nos alimentando dele, também conduzidos à glória com ele. Pai, a glória que me deste, eu lhes tenho dado. Por isso, em Apocalipse, quando chega a Nova Jerusalém, você vê a esposa, a Nova Jerusalém, tendo a glória de Deus. O Pai deu sua glória ao Filho, e o Filho a deu à Igreja. Por isso a Igreja vive, come, bebe dele e volta para a glória, de glória em glória. Encarnação. Esse é o segundo item, o segundo elemento fundamental do nosso testemunho ao mundo, à Igreja. A Trindade, a encarnação são os grandes tesouros primeiros da sabedoria de Deus que falamos entre nós, diz Paulo. Falamos entre nós. O terceiro item, intimamente ligado com estes dois primeiros, todos esses itens estão organicamente ligados, formam parte de um mesmo doar-se, revelar-se e doar-se de Deus, de uma mesma administração de Deus, da sua graça, dos seus mistérios, de uma mesma economia. O terceiro item que a Igreja conhece, que é próprio da Igreja, que a Igreja conhece na sua realidade íntima, porque Israel tem a figura, Israel tem a tipologia, Israel tem a profecia, mas a Igreja tem o cumprimento. O terceiro item depois da Trindade e a encarnação é a expiação. Expiação. A Igreja penetra no sentido do que significa a expiação, a grande obra de Cristo na cruz por nós, nossos pecados, a expiação. A Igreja conhece a expiação. Os satanistas conhecem sacrifícios até de meninos, mas não são expiatórios. A própria Igreja oferece a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus mediante Jesus Cristo. Mas os sacrifícios espirituais da Igreja não são expiatórios, nascem da expiação realizada uma vez para sempre em Cristo Jesus. A expiação é a obra que Cristo fez na cruz. O Deus da eternidade, Trino, enviou seu Filho, que é o Verbo, se fazer homem. E se fez homem, viveu na vida perfeita e morreu pelos nossos pecados. E nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele.
e nós também. E o mundo nos foi crucificado na cruz de Cristo, e nós o mundo. E as coisas velhas todas passaram na cruz. A maldição terminou. As diferenças de classe, de raça, de nacionalidade, de sexo, tudo acabou na cruz. Já não há mais judeu, gentil, bárbaro, escita, homem, mulher, branco, preto, amarelo, gordo, fraco, justo, intelectual, analfabeta, tudo isso acabou. Agora, um Cristo é tudo em tudo, sem diferença. Todas as coisas terminaram na cruz. Na obra da cruz, Deus realizou uma obra primeiro para si mesmo, porque a sua santidade, glória e justiça fossem vindicadas, porque foram ofendidas pelo pecado das criaturas. E Cristo hizo uma obra para honrar seu Pai, vindicar a sua justiça, sua santidade, sua glória que foram ofendidas. Mas também fez uma obra para nós, para que nós fôssemos perdoados. E também fez uma obra para que nós fôssemos libertados do pecado e do presente século mal corrupto do mundo e trasladados a uma nova criação em Cristo Jesus pela ressurreição. Então, amados, o que foi realizado na cruz de Cristo é profundo. E esse é o tesouro da igreja. Nisso é que está a igreja. A igreja está desentranhando esse tesouro como um grande botim de guerra que foi passado para nós. E nós estamos abrindo e tomando dele riquezas insondáveis, inescrutáveis. O que Cristo fez na cruz é grande, é profundo. Às vezes pensamos que já sabemos. Não, amados, ainda não. Temos mais que comer, temos mais que aprofundar, temos mais do qual nos alimentar, temos mais que conhecer espiritualmente, viver, desfrutar da cruz de Cristo. E claro que a cruz continuou com a ressurreição, porque a cruz era para tratar todas as coisas velhas, tudo que foi introduzido de ruim no universo. Mas a ressurreição integral, espírito, alma e corpo, foi para introduzir o que é novo. O segundo homem, ele foi o último Adão para terminar com tudo que veio através de Adão depois da queda. E começar ressurreto como o segundo homem, para começar de novo. Cristo, o segundo homem, começando de novo. Ressuscitando integramente, em carne, no mesmo corpo no qual foi crucificado. Ele não ressuscitou seu espírito. Quando ele apareceu, eles pensavam que estavam vendo o espírito. E ele falou: um espírito não tem carne nem ossos como vês que eu tenho. Não tem algo para comer aí? Para que eles estivessem seguros que uma visão, um espírito não come peixe, mel. Ele comeu diante deles, viram, tocaram, palpai e vede que eu mesmo sou. Tomé, vem para cá, coloca teu dedo aqui, coloca tua mão aqui. Oh, Senhor meu e Deus meu, falou Tomé. Ressuscitou dos mortos. Grande verdade do nosso testemunho. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo da Trindade Divina, se fez homem. Viveu na vida perfeita, morreu na cruz para terminar com toda coisa ruim, para perdoar nossos pecados, crucificar nosso velho homem, o mundo, a nós, as coisas velhas, acabar com tudo, terminar com tudo e começar de novo na ressurreição. Ascendeu, se sentou à destra do Pai, como homem glorificado, e enviou o seu Espírito,
Essas são as palavras-chave: trindade, encarnação, expiação, ressurreição, ascensão, Espírito de Deus, Santo, do Pai e do Filho, de Cristo, de Jesus Cristo, vindo a nosso espírito para nos regenerar, a nossa alma para nos renovar, a nosso corpo mortal para nos vivificar e depois nos glorificar, para nos fazer um só corpo. Depois da palavra Espírito e vida santa nele, temos a palavra corpo, outra palavra-chave, o corpo de Cristo. Todas essas palavras estão ligadas numa economia, numa administração de Deus: trindade, encarnação, expiação, ressurreição, Espírito, vida santa, no espírito, na alma, no corpo, regeneração, renovação, vivificação, glorificação, justificação, santificação, transformação, configuração à imagem de Cristo, edificação de um corpo único, que inclui todos os filhos e aparece em cada cidade como a sua igreja lá. Igreja é outra palavra-chave: corpo, igreja, no universal e no local. Igreja que caminha em direção ao propósito eterno de Deus. Propósito eterno de Deus. Outro item fundamental do testemunho da igreja, de nosso testemunho, do que nós temos que administrar ao mundo. O mundo não sabe, a igreja é a única que sabe isto. A igreja tem o Espírito e tem a verdade, tem o encargo de Deus. A igreja tem que ser edificada para caminhar rumo ao propósito de Deus, de ser conformados como corpo à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que Deus tenha uma família de filhos e filhas semelhantes a ele, como ele falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine. E esse homem feito para isso é o corpo de Cristo, o novo homem. A igreja é aquela que consegue o que Deus queria para o homem. Apesar da queda, apesar dos problemas, ele ressuscitou. Sobretudo, ele venceu sobre tudo. Seu Espírito tem tudo e é capaz de tudo. E ele é um presente de Deus para nós. Ele veio a nós, nos foi dado e é nosso. E nós somos um nele e caminhamos para este objetivo. Igreja amada de Deus, não se esqueça, lembre-se destes elementos de nosso testemunho, todos orgânicos, todos vivos. Um Deus trino que enviou seu Filho, seu Verbo a se fazer homem, para nos salvar, santificar, morrer por nós, ressuscitar, entrar em nós por seu Espírito, regenerar nosso espírito, renovar nossa alma. E nisso ele está trabalhando, às vezes com dores, mas isso é o que ele está fazendo, encontrando lugar em nossa alma também, e em nosso corpo, e nos fazendo um só corpo, crescendo à estatura da sua plena varonilidade, para expressar a Ele em glória como Nova Jerusalém e cumprir o propósito de Deus. Amados, vocês são a igreja de Deus. Vocês são os depositários deste tesouro de Deus. E isto não está fora da igreja. Isto só está na igreja.
E nós, a sua igreja, somos os vasos deste serviço, deste ministério de Deus aos homens, para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem, para a glória de Deus. Vamos a dar graças a Deus e vamos parar aqui. Oremos. Querido Pai, agradecemos ao Senhor nos lembrar o que o Senhor é, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor nos deu, o que o Senhor está fazendo e aonde o Senhor nos está conduzindo. Afirma-nos, esclarece-nos, estabelece-nos, capacita-nos, envia-nos e vai conosco. Faz-nos competentes na Tua graça, Senhor. E estende a Tua tenda, Senhor, e cobija, cubre muitos mais que sejam salvos, edificados e venham ao pleno conhecimento da verdade e de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.